Queria agradecer, porque há pouco também, com a rapidez, faltou agradecer ao Rui Silva, que está ali no vídeo, que tem dado um grande contributo para a divulgação de tudo o que se faz na Ilha do Pico. E eu não tenho palavras para agradecê-lo todas as vezes que o convido, tenho aparecido sempre. Ao Manuel Luz, diretor do JP, do Jornal do Pico, Jornal do Conselho, que também está cá, e tem dado muita cobertura a este evento, nas publicidades. Aos tocadores, há pouco falei dos grupos de chamarritas, como é que se vai a chamarritas sem tocador? Gravado? Não, tocadores sim, os melhores tocadores que nós anunciámos. E um agradecimento especial à Dona Zilda Soares, que é que reuniu esse excelente grupo de tocadores, que vai atuar hoje com os grupos e amanhã também. Vem 2 vezes. Muito obrigado aos tocadores. Há uma frase tornou-se emblemática de Raul Brandão e foi dito muitas vezes que o melhor da ilha é a ilha em frente. Realmente, a viagem de Raul Brandão há 100 anos, foi em 1924, fez a viagem às ilhas que ele depois intitulou no livro Ilhas Desconhecidas. O livro, mais tarde, em 1926, é que sai o livro. Raul Brandão encontrou coisas que hoje não encontraria com certeza, mas é um livro de viagens, é de facto uma obra-prima da literatura portuguesa. Raul Brandão, que também foi um grande escritor, autor dos Pescadores, do Humus, até de um romance histórico muito curioso chamado El Rei Junot. Junot, que foi um general francês nas invasões napoleónicas. Esse é um livro de romance histórico e muito crítico e satírico. Bom, mas o que interessa-nos aqui é a viagem aos Açores, essa viagem que deu aso ao livro Ilhas Desconhecidas, e é isso que vamos celebrar hoje. E temos uma das pessoas que conhece mais Raul Brandão e o livro e a obra, aliás, com destaque para episódios do livro, quando fala da caça à baleia, ou da pesca à baleia, curiosamente. Raul Brandão não usava caça, mas sim a palavra pesca. O certo é que houve 2 ilhas que Raul Brandão não conseguiu entrar, e uma foi a Graciosa. O Interpelidores tem muita pena, na sua graciosa ilha, não ter lá entrado Raul Brandão, porque creio que havia uma greve já nessa altura. E creio que em Santa Maria também não entrou. Mas no Pico, passou aqui há alguns dias, mas não teve muito tempo, até foi no Porto. Creio que 3 meses. Mas ele vai falar daqui a pouco. Bom, 2 ou 3 palavras rápidas sobre Vítor Corredores, um amigo de longa data, companheiro de Ruth. É fácil e difícil falar dele. Fácil porque praticamente toda a gente aqui conhece quem é Vítor Corredores. Difícil porque é preciso dizer algumas coisas importantes, mas de uma forma rápida. Ele é um poeta, professor de carreira, poeta, dramaturgo, autor, letrista, tem imensos hinos, belos poemas que deram excelentes músicas, estamos a falar de músicas de Carlos Alberto Muniz, e Emiliano Torres e tantos outros que fizeram trabalhos a partir da poesia de Vítor Corredores. Também ele, um crítico literário, homem das apresentações de livros, deve ser quase recordista nos Açores, ele dizia que muitas vezes era um Mourinho das Marchas. Portanto, Vítor Corredores, de facto, é uma figura invulgar, por ser uma pessoa multifacetada, tanto está aqui numa função de palestrante, como está numa função de apresentador, fez programas de televisão, fez programas de toda a ordem, como diz na gíria popular, efetivo. Portanto, é um homem completíssimo. E depois há uma coisa muito importante em Vítor Corredores, que é uma marca que eu conheço muito bem. Não é com os políticos. Ele, quando promete, faz. Manda um livro do ar, tal hora para o Pico. Esse livro chega sempre nessa hora, a não ser que o barco não passasse, tira-se para o tempo. Vítor Corredores é um privilégio tê-lo aqui. Tivemos aqui já grandes sessões, lembro do Jornal Ramalhianos,
foi um momento alto aqui de abril, mas uma noite graciosense, também aqui, neste salão. Este salão tem muito boas lembranças e eu já não sei fazer nada, e eu não faço nada sozinho, obviamente. Há muita gente à minha volta, que eu há pouco agradeci, com a Câmara Municipal à frente, porque a Câmara Municipal deu aqui um contributo decisivo para esta realização, mas eu estava a dizer, já não sei fazer nada sem convidar o Vítor Ruidor. Portanto, vou-lhe dar a palavra, um aplauso ao Vítor Ruidor, por tudo que este homem tem feito pela cultura do Pico, do Faial, de São Jorge e dos Açores. Um grande divulgador da cultura. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado. Eu que sou natural da Ilha Graciosa, ninguém é perfeito, começo logo por vos dizer que o livro que vos vou falar tem apenas, como se diz na terceira, este pequeno epitáfio. É que o estupor do homem não desembarcou na Graciosa. Havia uma greve dos marítimos e ele não desembarcou na Graciosa, porque eu tenho a certeza que se ele tivesse feito isso, ali aquele livrinho que está ali à venda chamado As Ilhas Desconhecidas, deveria de ter mais um capítulo. Aproveito para vos dizer que eu não tenho nenhuma comissão na venda de livros, mas aquela edição que está ali à venda das Ilhas Desconhecidas, para mim é a melhor edição. Tem fotografias da época, o livro é escrito ele viveu por aqui. Esta viagem ocorreu em 1924 e é uma belíssima edição e, portanto, isto também aproveito para dizer que não há livros sem leitores. O leitor é que faz o livro. Livros sem leitores são papéis pintados com tinta, como diria Fernando Pessoa, se fosse para aqui chamado, e ele é, de facto, para aqui chamado, porque não se esqueçam que Fernando Pessoa era filho de uma açoriana da Ilha Terceira, uma senhora que leu pelo nome de Maria Madalena Pinheiro Nogueira. Portanto, não há livros sem leitores, o leitor é que faz o livro. Isto significa que o que interessa é que os meus amigos depois comprem ali o livrinho das Ilhas Desconhecidas, do nosso Raul Brandão. Este livro é por muitos classificado como um dos melhores livros de viagens da nossa literatura e, se calhar, da literatura de todos os tempos. Eu costumo dizer que foi pelos olhos do Raul Brandão e do Vitorino Mésio que eu aprendi a conhecer o mundo e a conhecer a minha identidade mais real, mais próxima. Eu dizia sempre aos meus alunos, vocês não entrem no mau tempo do canal, que não vão desistir logo à primeira. Comecem pelas Ilhas Desconhecidas. E, portanto, de que é que falamos quando falamos do livro As Ilhas Desconhecidas? O título, ele tem um subtítulo, que é Notas e Paisagens. Ora, falamos de um livro que foi publicado em 26 e que resulta das impressões de viagem de Raul Brandão, que por sua própria iniciativa veio aos Açores, acompanhado de sua esposa, que se chamava Maria Angelina Brandão, mas esta, coitada, não vai ficar na história, mas era a esposa com quem que o acompanhou nesta viagem. Ele realizou esta viagem aos arquipélagos dos Açores e da Madeira entre 8 de junho e 29 de agosto de 1924. Ou seja, ele em 1924 esteve nos Açores durante quase 3 meses. E só na Ilha do Corvo ele permaneceu 2 semanas. Ora, qualquer um de nós que já foi ao Corvo, o que é que fez? Foi às Flores, de manhã tomou o semi-rígido e veio à tarde. E num dia dizemos, eu visitei o Corvo. Visitaste, mas não viste nada. Este senhor teve 2 semanas na Ilha do Corvo. Ele tinha na altura 57 anos e era já um escritor consagrado, sendo que 2 anos antes ele tinha o livro dele chamado Os Pescadores, tinha obtido grande sucesso editorial, porque ele tinha vendido qualquer coisa como 15.000 exemplares vendidos em 2 anos e meio, 3 anos. Ora, 15.000 exemplares em 1924, numa altura, enfim, em que a literacia era muita, este homem, de facto, tinha muitos leitores. Por mero acaso, o Vitorino Mésio, então estudante universitário, foi seu companheiro de viagem entre Lisboa e Ilha Terceira, a bordo de um navio chamado São Miguel. E então o Nemésio diz que, enfim, ele era um miúdo,
e sabia que o Rui Brandão já era um escritor consagrado, então andou o Nemésio a espiar aquilo que ele chamava os movimentos e os 8 cadernos de apontamentos de capa preta, porque naquele tempo não havia telemóveis, não havia câmaras de vídeo, e então tudo o que o Rui Brandão via, sentia, anotava nesses cadernos. Ora, Nemésio descreve Rui Brandão como um homem modesto, bondoso e humilde, apesar da sua alta estatura, do seu, vou citar, vulto pernalta e seu porte esgroviado, senhor que era de uns imensos olhos azuis. Portanto, o homem era alto, era magro e tinha olhos azuis. Eu digo isto porque as fotografias que temos de Rui Brandão são todas em preto e branco, ficamos a saber que ele tinha olhos azuis. Para Rui Brandão, os Açores eram ilhas desconhecidas. Para Nemésio, os Açores eram ilhas revisitadas. Estávamos em 1924. 8 anos depois, o Nemésio havia de criar aquele conceito chamado da açorianidade, por decalque de hispanidade, que tinha sido um conceito criado pelo amigo Miguel de Unamuno. Ora, o que é isso da nossa açorianidade? É esta nossa vivência de mais de 5 séculos a viver nestas ilhas, de contacto permanente com o mar, estes mais de 5 séculos, agora já são 6, quase 6 séculos, de muitas formas de solidão atlântica, de horizontes finitos, e sobretudo uma coisa que nos moldou e nos marcou a todos, que é a religiosidade. Vejam que a nossa religiosidade é diferente da religiosidade de outros espaços continentais. A nossa religiosidade é muito baseada no fogo vulcânico, no fogo dos vulcões, que está muito associado ao Espírito Santo, e esta visão um bocadinho catastrófica do mundo. E tudo isto são fatores que marcaram e moldaram a maneira de ser, de estar e pensar do açoriano. Eu fartei-me de estar na faculdade durante 5 anos a dizer que eu, como açoriano, não era nem melhor nem pior que uma alentejana ou que um transmontano. Mas eu sou diferente. Eu sou diferente dos outros, precisamente porque estou moldado por esta natureza, por esta paisagem, por este mar. Ora, o nosso Rui Brandão, que só não visitou a ilha de Santa Maria Graciosa, ficou encantadíssimo com estas ilhas, extasiado com as suas paisagens, fascinado com o modo de viver das suas gentes. Ele já tinha escrito antes o livro Pescadores e, de alguma maneira, no livro Pescadores ele já fala um pouco disso. Só que aqui, lá está, os pescadores do continente não são iguais aos nossos. Tal como um pescador de rabo de peixe não tem o mesmo nível cultural de um pescador do pico. Felizmente, somos todos diferentes. Portanto, ele ficou encantado com as ilhas e, numa escrita assombrosa, ele escreve e descreve de maneira contemplativa, impressionista e com grande humanidade o que viu, o que sentiu durante esta sua viagem aos Açores. Aqui o amigo José Caldeira já citou aquela famosa frase em que ele diz que já percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha em frente. Talvez não saibam, mas ele estava aqui em São Miguel Arcanjo quando escreveu isto. A ilha em frente, o Corvo das Flores, Faial do Pico, o Pico São Jorge a Terceira e a Graciosa. Curiosamente, o Manuel Alegre, que em tempos vinha muito aqui ao Pico caçar e pescar, e sabem que o Manuel Alegre escreveu um livro belíssimo sobre o Pico. O Manuel Alegre tem a expressão que é não a ilha em frente, mas a ilha ausente. E eu, que há 43 anos moro ali na Horta, eu olho para o Pico e por vezes eu não vejo o Pico, ele está ausente. Eu não vejo, mas eu sei que ele está lá. E isso é, enfim, tem também o seu que é interessante. Há aquela famosa frase, eu agora estou a fazer algumas citações do livro. O Corvo é uma democracia cristã de lavradores. Vejam lá se isto não é bonito, vejam lá se isto, mutatis mutandis, ainda não está atual. No Corvo, os homens são estátuas por concluir. Ele estava a falar naqueles velhos que se sentavam ali na eira. Os velhos são estátuas por concluir. Os corvinos não gostaram muito da maneira como não sei como é que vou dizer isso agora, José Manuel Caldeira, mas
por dois motivos. O Raul Brandão, quando foi ao Porto, ficou instaurado em casa do padre, lá do sítio. E depois, mais tarde, o padre chateou-se com ele, porque ele escreveu, quando escreveu o livro, ele cita uma paroquiana que diz: pois o padre andou à minha volta, até de fazer um filho. E, portanto, isto na altura, embora os padres tinham filhos, mas não caiu bem aos corvidos. Não sei se há aqui alguém do Porto. A outra é pior, é que ele foi dizer, e agora vejam se percebem o que eu vou dizer, espero que não haja aqui um lapsus língua, ele foi dizer que os corvinos fediam a leite. Fediam no sentido de cheirar. Ora, um lavrador, o que é que há de cheirar? A picholi? Não, quer dizer, naturalmente. Agora, se calhar a palavra feder pode ter aqui uns sentidos fonéticos diferentes. Ele podia ter dito: olha, eles cheiram mal, ou cheiram leite. Não, foi dizer feder. Não sei se há algum testeirense, as testeirenses adoram esta citação. Foi na Ilha Terceira que vi as mais lindas figuras de mulheres dos Açores, tipos peninsulares, de cabelos negros e olhos negros retintos. Ele escreveu isso porque não desembarcou na Graciosa. Mas de facto as terceirenses têm qualquer coisa de são morenas, pele escura. Agora, ele escreve uma frase que é um desejo dele, mas que para mim é uma realidade. Se eu vivesse aqui, ele referia-se à horta, se eu vivesse na horta, queria uma casa e uma cama onde só se visse o pico. Ele enchia-me a vida. Ora, eu tenho esse privilégio, abro a janela do meu quarto e vejo o pico à minha frente, com o qual eu mantenho diálogos. Eu não sou tão doido como o Renato, que já subiu 3.000 vezes o pico, que ele diz que vai abraçar a montanha e agora de noite para ir à montanha. Não chega a esse ponto, mas posso-vos garantir que a minha amiga Margarida Madruga continua a ver na montanha do pico uma coisa que eu não vejo. Ela vê na montanha do pico um falo e eu vejo um seio, vejo uma mama, mas ela vê um falo. Ora, um de nós estará profundamente errado, mas a beleza das coisas está no olhar de quem vê. Se ela vê uma coisa, eu vejo outra. Mas seja lá como for, eu olho para a montanha do pico, que é o meu barómetro. Eu sei quando é que vai chover, a nuvem da prainha, sei que é mau. Ouvi dizer que segunda-feira, domingo, vamos ter mau tempo. Quando o pico está próximo do Faial é chuva, quando há as nuvens por cima é vento. Isto bate sempre certo. Houve uma coisa que impressionou muito o Raul Brandão nas Ilhas do Pico e do Faial, que foi um dia que se vai celebrar, que é o dia 25 de Abril, como se sabe, o dia de São Marcos. Ora, o dia de São Marcos é o dia dos cornos. Os mais novos, ou os menos novos que aqui estão, lembrar-se-ão que até aos anos 80 fazia-se aquela brincadeira do dia dos cornos, andava aí umas grandes galhaduras de casa em casa e a pessoa tinha que se ajoelhar. Curiosamente os homens faziam a brincadeira, mas as mulheres não gostavam muito. O meu marido não me faz coisas dessas. Ora, perguntam, por que carga d'água é que deixamos de festejar o dia dos cornos, o dia 25 de Abril, no Pico e no Faial? A minha conclusão é que deixou de haver cornos no Faial e no Pico. Porque foi uma tradição que se perdeu. Não sei se ainda há aí alguém que os mais velhos se ainda fazem isso. Ele ficou impressionado com esta, que ele não conhecia. Parece que isto tem uma influência flamenga. Ele ficou muito impressionado e escreve umas páginas maravilhosas sobre o dia dos cornos. No livro A Verdade Vence, de António Batista, António Batista era um escritor feialense que andou com o nosso amigo Raul Brandão na horta. Então, o António Batista refere que aqui na Ilha do Pico, Raul Brandão e sua esposa foram acolhidos por Manuel Peixoto de Ávila e pela família Simas Cardoso, que eram aqui de São Paulo. Não sei se há aí algum Simas Cardoso. Eles tinham uma vivenda em São Miguel Arcanjo, onde lhes foi oferecido um lanche. Na altura, um lanche não era um almoço. Um lanche era uma espécie de um snack. Um lanche, mas uma coisa à maneira. Portanto, eu não sei se é alguém da família Simas Cardoso. Foi a família Simas Cardoso que andou com o Raul Brandão aqui no Pico. Raul Brandão ficou encantado com a hospitalidade destas duas famílias, que fizeram bolinhos e
e parece que é oferecer uma caldeirada de truz. No Pico, Brandão travou conhecimento com marinheiros da Madalena e Areia Larga, e um dos capítulos mais belos do livro é precisamente o intitulado Homens e Barcos, em que ele fala dos marinheiros. E houve uma coisa que então me impressionou e o levou a escrever aquele que é de facto o capítulo mais forte do livro, que é, ele assistiu, no caso do livro, ao esquartejamento de um cachalote, e no capítulo A Pesca da Baleia ele dá conta disso. Pronto, algumas citações para abrir o apetite, para vos dizer que o nosso Brandão, os críticos dizem que ele era um dissecador de almas. Ele escreveu 2 livros muito importantes, Os Pobres e Humus, e ele não viu só coisas belas nos Açores. Ele viu, por exemplo, aquilo a que chamou no Corvo a medonha solidão. E ele aqui nas ilhas do Grupo Central falou nas convulsões vulcânicas das ilhas. Ele sentiu nas ilhas a dor do mundo, o sofrimento humano, que são temas que estão em toda a obra dele. Por exemplo, aqui no Pico ele fala que o Pico é um torresmo calcinado, e ele apanhou muito bem, não só a beleza do Pico, mas a parte trágica do Pico, uma ilha que nem o primeiro capitão do Natário quis cá viver, não foi? Raspou-se para a Madeira. Portanto, era uma ilha que não tinha nada, quer dizer, o picaroto teve que trabalhar, teve condicionamentos, teve que levantar a enxada mais alto e cravá-la mais fundo, e é por isso que os picarotos que eu aqui estou a ver são mais altos, mais fortes, mais corpulentos que os feialenses, porque trabalharam mais. Porque a terra não dava nada, foi preciso, de facto, muita força abraçá-lo, e, portanto, garanto-vos que foi uma crónica que eu escrevi em que dizia precisamente isso, que os picarotos são em média mais altos, mais fortes e mais corpulentos que os feialenses, precisamente porque cravaram a enxada mais fundo. Logo no primeiro capítulo do livro há uma cena, como se fosse um filme, incrível. Ele viajava no camarote, com a sua amantíssima esposa, no navio São Miguel, e ele foi convidado pelo comandante do navio a descer às máquinas do navio, e ficou impressionadíssimo com o trabalho quase escravo dos fogueiros, a lenha, o fogo, a fornalha, e diz que aquela gente vive no inferno, enquanto cá em cima, nos camarotes, os passageiros estão no hotel Frankfurt. Eu estou a falar, viram todos o filme Titanic, aquilo andava, era com lenha, era preciso pôr. E, portanto, não sei se estão a ver, ele foi sempre a favor dos oprimidos, dos explorados, quase como uma visão marxista dos exploradores versus explorados. Aqueles desgraçados, aqueles fogueiros a porem aquela lenha num trabalho verdadeiramente escravo, enquanto cá em cima bebia-se champanhe e dançava-se um tchá-tchá-tchá. Raul Brandão também era pintor, e até na altura diziam que ele era um delicado aguarelista, era um pintor de ambientes, um colorista fulgurante, e ele captou de forma extraordinária a luz e a cor das ilhas. Ele compara, quem já foi ao continente sabe que é assim, nos Açores temos mais cor, no continente mais luz, e basta os que são os fotógrafos e os realizadores de cinema adoram a luz dos Açores, porque é uma luz, isto é vento, porque é uma luz que está sempre a mudar. Eu já fiz cinema, já fiz tanta coisa, e os realizadores, porque eu estou a filmar uma imagem, estou a fazer um take e logo de seguida a luz já é outra. Isto é um desafio, e ele capta muito bem a luz e capta muito bem a cor. Eu costumo, ainda hoje na rádio acho que dei esse exemplo, por exemplo, chegar a Lisboa e ver um céu estupidamente todo azul. Raramente vocês nos Açores têm um céu todo azul. Não é? Há sempre uma nuvem, há sempre portanto, aqui é mais escuro. Nós não temos tanta luz. Eu quando chego a Lisboa penso sempre, a luz mediterrânea, aquela luz. Ou seja, no continente a luz é mais forte que a cor, nas ilhas é a cor que mais impressiona, e foi o azul. Ele tem uma opção pela cor do azul, e como sabem, a Ilha do Faial é a Ilha Azul por causa deste senhor Raul Brandão, porque ele, dada em abundância de hortênsias, ele chamou de Ilha Azul
ao Faial. Os capítulos que Brandão dedica às ilhas do Corvo e Pico valem por toda uma literatura. Resultado, As Ilhas Desconhecidas já não são um livro importante para a compreensão da especificidade e identidades açorianas, como é também uma das obras, como eu dizia há pouco, mais belas que se escreveu sobre os Açores. Ora, o Brandão também, imagina, foi militar de carreira. Acima de tudo foi um humanista, um homem de cultura, que escrevia coisas tão poéticas, e o livro As Ilhas Desconhecidas é muito poético. Ele dizia coisas tão bonitas como estrago, ternura de uma pedra ou de uma árvore. Ele era um curioso e era um emotivo. Não me parece, eu que fiz a tropa durante 2 anos, na Força Aérea, não me parece que ele tenha sido um grande militar. Porque há testemunhos que nos dizem que, enquanto alferes, ele mandava os soldados a apresentar armas nos seguintes termos: os senhores tenham a bondade de apresentar armas. Ora, quem já fez a tropa, o que eles diziam era... diziam coisas que não eram assim tão fofinhas. Ora bem, há aqui uma curiosidade, é que em 1924 viajam também aqui para os Açores, uma mera coincidência, uns senhores que eram escritores, que eram poetas, que eram pintores, ficou chamado pela missão de estudo. Era um grupo de intelectuais, jornalistas, artistas, cientistas, que visitavam os Açores a convite de José Bruno Carreiro, que na altura era líder do movimento de autonomia insular e diretor do jornal Correio dos Açores, e era uma viagem de propaganda. Ele achava que trazer esta gente importante aos Açores era uma forma de fazer propaganda àquilo que então já se chamava da autonomia, que para nós, não se esqueçam, é uma conquista do 25 de Abril. E, portanto, esta gente foi toda para aí abaixo. Na altura falava-se numa autonomia integral, numa autonomia mais ampla, havendo alguns que até advogavam a separação dos Açores sob o protetorado da América do Norte. Não se esqueçam que a família Darnley achava que os Açores se deveriam transformar num protetorado dos Estados Unidos. Eu espero que o Trump não esteja a ouvir isso, porque ele era bem capaz, ele não deve saber onde é que ficamos. Esta missão dos continentais incluía nomes, e agora vou dar alguns nomes, os escritores Antero Figueiredo, Luís de Magalhães, Henrique, este Trindade Coelho, toda a gente leu o Trindade Coelho, Joaquim Manso, jornalistas, teve cá o grande José Leite Vasconcelos, etnólogo e filólogo, Teixeira Lopes, o escultor, Armindo Monteiro, professor de Direito, Dom Luís de Castro, conde da Nova Goa, professor do Instituto Superior da Agronomia. Enfim, houve até um senhor chamado Luís de Magalhães, que foi o último sobrevivente da geração de Quental. Portanto, os intelectuais vieram todos por aí abaixo. E depois houve umas coisas que uns ainda eram monárquicos, havia partidos diferentes, as coisas nem sempre correram bem. Eles, por exemplo, no Faial passaram muita fominha, porque o Dr. Neves o queria era mostrar a ilha, mas eles queriam era comer. E depois, quando foram comer, eles estavam habituados a boa comidinha à bordo, e depois deram-nos assim umas linguiças, umas morcelas. O Trindade Coelho até teve uma diarreia, portanto aquilo não correu lá muito bem para estes senhores que eram senhores, enfim, importantes. Depois, o que é que acontece? Há muita gente que pensa que o Robrando não estava integrado neste grupo. Não estava. Houve 2 coincidências. Vieram na mesma viagem. Só que os intelectuais tiveram 2 dias no Corvo e o Robrandão ficou lá 2 semanas. A outra coincidência foi o facto do Vitorino Messi viajar no mesmo navio. Finalmente, e como ninguém é perfeito, eu não podia deixar de referir aqui que o nosso Robrandão, o tal que dizia: Vossas Excelências tenham a bondade de apresentar armas, ele era um bocadinho ingênuo, acreditava em tudo o que diziam, e ele também foi mal informado sobre alguns aspectos dos Açores. E eu vou dizer alguns já foram detectados pelo Pedro Silveira, outros ele não descobriu, não descobriu. No capítulo de Lisboa, Corvo, o autor equivoca-se
foi o Porto Santo que recebia água da Madeira e não trazida em navios da ilha de São Miguel. Portanto, ele fez aqui uma confusão com as ilhas. Já agora, a minha ilha tinha muita falta de água, e então o que é que se fazia? Mandávamos pipas de vinho, por exemplo, a São Jorge, e esses torneios regressavam com água. A Ilha Graciosa não é... é uma ilha onde há mais vinho do que água. Por isso é que aquilo é uma desgraça. No referido capítulo, ele denomina por 2 vezes Ilha das Cabras, ao Ilhéu das Cabras, que fica na Ilha de Esteiro. Portanto, confundir ilha com ilhéu não é lá muito bom. Erradamente ele escreve Juiz de Fora, quando deveria ter escrito Juiz de Paz, já que o Corvo nunca foi comarca, mas apenas um julgado de paz. No capítulo A Floresta Adormecida escreve Teiró em vez de Eiró, que é a tal planta endémica. Naquele mesmo capítulo denomina de pique de 7 rios ao pique de 7 pés nas flores. No capítulo A Ilha Azul dá o nome de Roca de Hércules, a uma coisa que a gente aqui não conhece. Para nós, essa flor, Roca de Hércules, para nós tem várias denominações. Roca ou Roca de Veiga, diz-se, por exemplo, na Terceira, no Fel, no Pico. Cana Roca, diz-se nas flores. Ponteira, diz-se em São Miguel. E na Graciosa diz-se Palmito. Geralmente é Roca de Veiga, não sei aqui o Pico, também deve ser assim. Pronto, agora, Roca de Hércules é que então a gente não conhece. No capítulo O Pico, que vocês queriam, ele escreve que o Pico é a maior ilha dos Açores. No capítulo Atlântico Açoriano, se calhar é a maior no sonho e na desgraça, como se diz. O Almeida Firmino foi um homem, grande poeta, mas olha, o Almeida Firmino, Vítor, trabalhou aqui, eu conheci-o na Terceira, ele foi coerente consigo próprio, porque ele dizia que queria morrer no mar. E um dia botou-se para esse mar fora e dele só se encontrou a gabardina e o guarda-chuva. Portanto, eu gosto das pessoas que são coerentes. É para morrer no mar? É para morrer no mar. Ele morreu no mar. Mas também parece que não tinha os 7 alqueires bem bonitos. Bom, vamos continuar. Eu estou quase a acabar. No capítulo Atlântico Açoriano, denomina Gruta dos Enxaréus à Furna dos Enxaréus. E ele fala então em Gudião, em vez de dizer Gudião, ele escreveu Gudião. Também não sabemos o que é. Escreve erradamente Passaroca, em vez de Passaroca, a ave que é assim conhecida nas flores, e que nas outras ilhas é a garça, a aguareira, e aqui no Fel, no Pico, dizemos galhoa, como sabem. E passaroco é uma expressão muito antiga. Agora, esta então foi demais. Ele aqui, coitado, foi mal, alguém o enganou. Ele diz que, é também neste capítulo que ele fala de icebergs, que vêm muitas vezes até distâncias relativamente curtas das flores. Icebergs nos mares dos Açores, garanto-vos que... por acaso isto passou despercebido ao Pedro Silveira. Não sei, acham que em 24 havia para aí uns icebergs? Não, digam que... No capítulo de Visão da Madeira escreve semelho, em vez de semilha, pronuncia semelhas, gosta de semelhas, semilha, como sabem, é batata. Já agora, num artigo que em 1909 Brandão escreveu sobre a Ilha do Corvo, e que estava inédito e foi desenterrado por um investigador chamado Vasco Costa, o nosso Brandão atribui erradamente ao Corvo a Batalha da Salga. Ora, como todos sabemos, a Batalha da Salga foi na Ilha Terceira, e que houve aquela cena em que o gado bravo dizimou, aqui os números, há quem diga 200, 300, 500 e 1 milhar. Portanto, a coisa é tão simples como isso. Os espanhóis estavam a entrar ali na zona da Salga, São Sebastião, vinham de armas para matar aquela gente toda, e houve um frade que teve a peregrina ideia maravilhosa de não é só espantar o gado para cima dos espanhóis como pode matar. Ele meteu uma coisa chamada pés, uma espécie de breu, uma substância altamente inflamável no rabinho das vacas, largou fogo e vocês estão a ver aqui, foi uma matança. E isto não é uma lenda nenhuma. Houve um senhor que estava a bordo, era um jovem chamado Lope de la Vega, que depois mais tarde veio a ser um grande dramaturgo, que descreveu essa coisa da Batalha da Salga, que foi uma coisa terrível, quer dizer, vocês estão a ver. Atenção, porque naquele tempo não eram toiros. O toiro é um animal geneticamente selecionado para a bravura.
Aqui era gato. Com o guarda foi para cima dos espanhóis. E para mim, isso dá um filme maravilhoso e ninguém teve essa ideia. Ora bem, uma coisa é certa: 100 anos após a sua publicação, As Ilhas Desconhecidas continuam a ser um livro singular sobre os Açores. É verdade que as Ilhas Açorianas deixaram de ser esquecidas, mas lamentavelmente não deixaram ainda de ser desconhecidas. Muito obrigado.